Beleza. Deixa eu colocar aqui. Só lembrando que os 3 grupos têm que apresentar hoje, né? Para gente não se enrolar no fim de semestre. Então, Gente, tá aparecendo. não exagerem em tá sim. Não, beleza. É que eu tava falando com o microfone desligado. Não, beleza. Só um segundinho, gente. Tá? Bom, eu vou desligar meu microfone e vocês começam quando vocês quiserem, tá? Beleza. Pronto. E aí, pessoal, boa tarde. Eu e a Dora, a gente vai apresentar o projeto do Labirinto, né? Eu vou falar um pouco sobre a história, sobre os algoritmos que usam, né, nesses problemas, assim, de busca, esse problema de solução de labirinto, mesmo que a gente não tenha implementado todos 100%, mas eu acho interessante falar sobre isso aí, que se alguém tiver curiosidade, pode dar uma procurada depois. Passa, por favor. Isso. Bom, labirinto, né, todo mundo conhece, é um quebra-cabeça, né, que a gente tem um problema aí no ponto final, ponto inicial, e a gente tem que traçar um percurso, né, que conecte esses dois pontos. Ok, na computação e matemática, né, a gente estuda casos que se assemelham a isso usando grafos, né? Eu não sei se todos aqui já mexeram com isso, ou já estudaram a fundo, mas basicamente grafos eles são estruturas que possuem algumas características, entre elas vértices, né, que são essas bolinhas aí com números, nessa figura superior da esquerda, vértices e arestas. As arestas são essas linhas que conectam dois vértices. Beleza. Além disso, a aresta ela pode ter um atributo chamado peso. Esse peso, né, é um número arbitrário, geralmente é um número positivo, que a gente pode atribuir para cada aresta. Então, por exemplo, se você tiver um problema, imaginando que cada vértice desse gráfico for uma cidade, a gente pode atribuir para cada aresta como se fosse a distância de cada cidade, né? Então, a gente vai ter vários valores diferentes para cada aresta. Ok. Com isso, tem um cara importante, né, um cientista aí que viveu aí no século XX, o Dijkstra. Ele teve uma contribuição importantíssima para caramba com um algoritmo que leva o nome dele, né, o algoritmo de Dijkstra, que ele nada mais é que é o primeiro algoritmo que conseguiu solucionar um problema onde você tem um grafo com as arestas com pesos positivos, e o algoritmo de Dijkstra ele traz nada menos para a gente do que o menor caminho entre dois vértices que você escolhe, né? Então, por exemplo, eu quero o caminho do zero, o vértice inicial é o zero, o vértice final é o 5, e eu vou ter vários valores para arestas aí. Usando o algoritmo de Dijkstra, a gente consegue mapear aí o grafo e saber a menor distância. Então, aí o Dijkstra ele mostrou para a gente aí o primeiro jeito aí de construir um algoritmo de busca, e com isso evoluiu para vários aí que a gente vai falar daqui a pouco. Aí embaixo, essa figurinha de baixo, é mais ou menos assim um jeito que você pode construir, né, o grafo de um labirinto. E aí eu vou mostrando mais ou menos alguns algoritmos funcionando aí nessa imagem. Passa aí, por favor, Dora. Beleza. A gente tem o primeiro, né? São vários. Eu peguei 3 aí que são os mais famosos. A gente tem o DFS, né? Que é o meu inglês é horrível, então só vou falar mais ou menos que em português. É a busca em profundidade. Então, como que ele funciona? Tem as estruturas de dados, né? Que a gente viu, array, lista. Tem uma que chama pilha. A pilha, a gente, quando vai estudar, a gente fala que a pilha, ela é que a gente tem tipo uma frasezinha para lembrar o que é uma pilha, a gente chama de LIFO, que é o último dado que entra, é o primeiro dado que sai. Então, como que o DFS ele vai funcionar? Volta lá para o primeiro slide, por favor.
Mostrando a imagem fica mais fácil. Ele vai pegar cada vértice, né? Ele vai iterar cada vértice desse gráfico e vai ver se ele possui vizinho. Mais de um vizinho, né? Sem ser o vizinho anterior. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vértice 1, tem o vizinho 2, vai para o vértice 2. O vértice 2, ele tem o vizinho 3 e o 4. Aí, ele vai, por exemplo, ele vai para o vértice 3, e como o vértice 3 ele não tem vizinho, a gente volta para o 2. Então, essa é a vantagem da gente usar pilha. Porque fica fácil de você fazer essa manutenção e essa remoção desses dados. Aí ele vai fazendo isso durante todo o grafo, e no final, a característica do DFS é que ele vai mostrar para a gente todos os caminhos possíveis do grafo. Então, só se você tiver um problema, mais ou menos, por exemplo, o problema do labirinto, só usar o DFS não vai adiantar, porque ele vai mostrar para a gente todos os caminhos possíveis do grafo. Ele não vai dizer para a gente qual que é o maior ou qual que é o menor. Beleza. O próximo é o BFS, que é a busca em largura. A gente tem a busca em profundidade, que foi isso que eu falei, e a busca em largura. Diferentemente da busca em profundidade, o BFS ele não vai usar pilha, ele vai usar fila, né? Na fila, o primeiro dado que entra é o primeiro dado que sai, é o que a gente chama de FIFO, né? First in, first out. E como que esse BFS ele funciona, né? Essa busca em largura? Ele vai pegar um vértice, vai encontrar os vizinhos desse vértice, beleza? Os vizinhos desse vértice, ele vai pegar os vizinhos deles, então vai ser o vizinho do vizinho. E com isso, como ele vai... o algoritmo, né? Porque aqui eu estou falando bem por cima. O algoritmo, ele sempre vai pegar... diferente do DFS, ele não vai conseguir pegar todos, né? Então, já é uma característica aí do DFS. E... já foi... como ele não pega todos, diferente do DFS, e ele sempre vai pegar vértices onde o número de arestas é mínimo. Então, no final, quando a gente roda essa busca em largura, a gente consegue encontrar o menor caminho, né, desse vértice inicial que a gente falou e do vértice inicial, que é arbitrário. Então, o BFS ele já nos mostra para a gente aí qual o caminho ideal, né, digamos assim. E fazendo a comparação de velocidade, por mais que o BFS ele mostra para a gente o caminho mais curto, ele ainda perde, né, na maioria dos casos, ele ainda perde como é que fala? Ele perde tempo computacional para o DFS. O DFS ele não tem tanta essa validação, né? O DFS ele vai varrendo tudo. Já o BFS não. O outro algoritmo de busca é aquele A estrela. Ele basicamente ele é uma aprimoração não existe, né? Ele é um algoritmo de Dijkstra aprimorado, melhor assim. Eles pegaram, né, toda a formalidade do algoritmo de Dijkstra e juntaram isso com o aspecto computacional de forma que ele seja mais rápido. Então, quando você vai rodar o A estrela, por exemplo, nesse grafo aí da figura de baixo, ele vai pegar o vértice 1 e vai para o vértice 2, beleza. Só que aí, a característica do A estrela é que ele tem o que a gente chama de função heurística. A função heurística, ela consegue retornar para a gente, né, a distância desse vértice atual com o vértice final, né, com o vértice o objetivo da gente. Então, quando você vai rodar o A estrela, digamos que você está num vértice que tem 3 vizinhos. Ele vai pegar essa função heurística, né, que a gente define, e vai fazer esse cálculo da distância. E para o vértice que tiver a menor distância, é o que será o nosso próximo vértice que a gente vai andar. Então, é mais ou menos assim que o A estrela funciona.
E ele é um pouquinho mais rápido que o BFS, mas ele ainda perde um pouco para o DFS. E atualmente, né, além de resolver problemas, né, de grafos, de labirintos, esses algoritmos de busca eles são usados para caramba, por exemplo, em sistemas de redes de computadores, né? Você consegue usar esses algoritmos de busca para fazer determinadas ações. E atualmente, muitos sistemas que usam inteligência artificial usam esse A estrela como algoritmo de busca predominante. E para jogos também, muitos jogos usam isso na inteligência artificial deles. E é basicamente isso. Esses 3 algoritmos aí de busca são os mais famosos, né? Aí eu vim aqui e falei só superficialmente deles, só para dar uma ideia, né? E que mostra para a gente, né, que tem que ter um conhecimento básico aí sobre, pelo menos, o que são estruturas de dados, para a gente saber qual que é a melhor, qual que é a pior para se trabalhar. E é isso. Aí agora a Dora vai falar um pouco sobre o código do labirinto, um pouco da lógica dele. Estão me escutando? Sim. Ok. Então, esse é o labirinto que a gente fez. É uma matriz 20 por 20. E ele foi construído realmente como uma matriz de 0 e 1. Então, onde tem as paredes, que são o azul, a gente tem valor 1. E aqui a gente tem o valor 0 para ele poder andar. Eu deixei aqui mais ou menos as casinhas, só para ter uma noção de como foi feito. E a gente vai para o código. O código é... Peraí. Dá para ver meu mouse? Dá sim. Ok. A gente vai ter que o quadradinho, a bolinha vai estar em um quadradinho. Então, como o código funciona? A gente verifica se as posições que são possíveis, que é aqui, para a esquerda, direita, não, baixo, direita e cima. E aí, primeiro a gente define isso, quais vão ser as posições. Depois disso, a gente começa aplicando restrições. Então, aqui, a gente tem primeiro recebendo a casinha atual, que ele se encontra. A gente define para onde que ele pode ir, cria uma lista. Então, a gente roda para saber se aquela casinha ela é parede ou é caminho, e se ela é maior do que 0, porque senão a gente pode ter um problema de estar aqui e ela querer vir para cá, e a gente dá um erro na matriz. Então, primeiro a gente verifica isso. Verificando as posições que são possíveis, a gente escolhe uma e retorna esse valor. Depois que a gente tem esse valor, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma troca só de variáveis, que é basicamente avisar o código que a casinha, que o quadradinho agora não está mais naquela casinha, que ele saiu, se movimentou. Então, a localização atual é uma e a anterior é a que estava. A gente tem que informar isso porque para os próximos a gente vai precisar. Nesse daqui, que é o labirinto, esse código, que é o labirinto aleatório, não tem a necessidade do anterior. Mas tem que passar as informações de qual vai ser a próxima casinha, o ponto que ele vai estar o atual. Depois disso, a gente entra num loop para ficar rodando isso até ele chegar na casa final. Quando ele chega, a gente quebra o loop e aí a gente tem a resolução do labirinto. A gente resolveu em 3 formas, que é a aleatória, conferindo a volta, ou seja, verificando se você não está voltando para a mesma casinha e dando prioridade a caminhos que você ainda não percorreu. Esse daqui é a primeira, que é o aleatório, e esse daqui é o terceiro, que a gente verifica se ele não está voltando à casinha e dando prioridade a caminhos que a gente não passou. Então, a diferença é basicamente o quê? A gente faz o mesmo processo, a gente vê as posições, para onde que ele pode, verifica se o caminho não é, se a próxima casinha não é parede, e se não é igual ao antigo. Se ele não for
Se ele não estiver no caminho já percorrido, porque a gente passa essa informação aqui, a gente recebe o caminho aqui, a gente adiciona em uma lista. Caso ele já esteja no caminho, já tenha percorrido, a gente adiciona em outra lista. Por quê? Porque pode chegar em situações, por exemplo, aqui, que ele não tem onde ir, a não ser voltar. Então, a gente precisa verificar se realmente tem outro caminho ou não. Então, se ele tiver um caminho, por exemplo, aqui, ele saiu daqui e veio para cá, ele vai verificar o quê? Que esses dois caminhos ele ainda não foi, mas esse aqui ele já passou. Então, ele dá prioridade para vir para cá ou para cá. Deu para entender até aqui? Eu entendi, Dora. Deu para entender sim. Dá para entender sim, Dora. Ah, não, peraí, eu fiquei com medo de ficar um pouco confusa. Aqui na minha cabeça faz sentido, mas... Aí, depois disso, a gente verificou, a gente fez essas duas listas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se tem caminho, se os caminhos que tem para passar, se ele já percorreu ou não. Então, como os caminhos que a gente ainda não passou vai estar em talvez, o próximo passo vai estar em talvez, o que a gente não passou, e todos vão estar, o que a gente já passou vai estar em pode. Então, se pode... Espera. Tá certo. Então, se a gente for ver que... Ai, pera, acho que eu fiz confusão, gente. Enfim, a gente verifica essas duas funções e a lógica é mais ou menos a seguinte. Se ele chegou numa encruzilhada e todos os caminhos de talvez não tiver caminho, aí ele vai para o pode. Ele faz essa diferenciação. Eu acho que eu me perdi um pouco na lógica que eu estava. Mas, enfim, depois de fazer isso, essa lógica para esse caso, a gente faz a mesma coisa do anterior. E a única diferença real é que a gente precisa passar mais informações quando a gente vai chamar essa função. Porque aqui a gente precisa passar o labirinto, a posição atual, a posição antiga e o caminho que até agora já foi percorrido. E aí é a mesma situação, a gente cria um loop para ficar rodando isso até chegar no ponto. Só que aqui a gente precisa alterar as informações. Então, a gente passa que o atual, antes da gente chamar a função, vai ser o antigo, e o que a gente chamou a função vai ser o atual. E aí, sempre que a gente receber esse novo caminho, a gente passa para um valor 3 para ficar com uma cor diferente. Então, basicamente, o resultado é esse. Esse é o terceiro método. Então, ele não vai voltar pelo mesmo caminho, a não ser que ele não tenha opção. Vou esperar terminar de rodar. Aí, para ficar uma coisa mais interessante... tá. A gente fez uma análise. Então, dos 3 métodos, o aleatório, a gente obteve uma média de 4.723 passos para resolver o labirinto. O sem volta, 566. O sem volta seria só conferindo se a gente não está voltando na posição que a gente estava. E o sem volta 2, a média de 345. E esse é o que a gente verifica se aquele caminho já foi passado ou não. Para ficar uma forma mais interessante, a gente criou um site. E, Francisco, tem como você mandar o link para mim? Tem sim. A gente vai mandar o link, lá tem mais informações, tem mais exemplos, tem mais sobre análise, eu vou abrir ele aqui. A gente usou um framework chamado Django para fazer ele, e ele está no servidor do Heroku.
Então, qualquer pessoa pode acessar ele. Eu vou abrir ele aqui, só para mostrar um pouquinho para vocês. Esse é o site. Então, a gente tem aqui essas 3 opções, e é basicamente resolver o labirinto. Então, toda vez que você clica, ele demora um pouquinho para carregar. Ele abre um labirinto e cada vez que você atualiza a página, é uma solução nova do labirinto. Então, toda vez ele está rodando o código e está resolvendo o labirinto. Então, por exemplo, aqui já é outra solução. Se vocês observarem a quantidade de passos aqui, ela altera. A ideia era colocar o labirinto 20 por 20, só que, infelizmente, o servidor não aguenta, porque o processo de criar a imagem é um processo lerdo, o código em si ele é rápido, mas na hora de criar a imagem ele demora. Então, como eram muitas imagens para criar o GIF, o tempo de resposta não era bom o suficiente, então ele quebrava no tempo de resposta. Então, aqui a gente tem os 3 métodos, aqui a gente tem um aleatório, ele demora um pouquinho mais do que o outro, mas não chega a ser tão lerdo. E a gente tem o... Eu não sei se esse aqui vai dar para ver, porque às vezes não dá certo por ser pequeno. Como a gente está usando aqui um labirinto 8x8, ou 7, não, 7x, não, acho que é 8x8 mesmo. Como o caminho não é grande, às vezes fica igual, mesmo não conferindo. Mas se a gente vir aqui, tem uma análise, a gente fez os gráficos, então dá para ver os 3 métodos, as quantidades de passos necessárias. Foram gerados 1000 testes para cada. Então, dá para perceber que em todos tem uma diferença muito gritante, a diferença de quantidade de passos. E aqui tem a tabela com todas as informações também. A média, o maior e o menor. Aqui a gente tem alguns exemplos, tem uns mais legais. Os labirintos dos 3 métodos. E para finalizar, para ter uma interação a mais, a gente fez essa forma aqui, que é o labirinto 10x10, e você pode escolher a posição inicial e a posição final, de onde você quer que o seu labirinto comece. Então, por exemplo, eu quero que ele comece no x igual a 1 e no y igual a 1. E eu quero que ele termine no x igual a 8 e y igual a 8. Ele vai salvar as informações e está gerando a imagem. Assim que dá a mensagem, é só clicar aqui e ele mostra o GIF para você do caminho que você pediu. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Ok, obrigado, Dora, Francisco, parabéns, tá excelente. Eu tenho perguntas, mas vou abrir espaço para os outros primeiro. Se tivesse no presencial, eu aplaudia de pé. Perguntas, pessoal? Não. Ficou bem explicado. Tá. Bom, então eu vou fazer algumas perguntas aqui, simples. Acho que tá ótimo, não tem nenhuma... Bom, nenhuma crítica. Só uma dúvida, dos 3 modelos que vocês implementaram, né, profundidade, largura e a estrela, o de vocês é qual? Nenhum. Então, você parece com algum? Que foi o seguinte, a gente estava muito corrido, aí a Dora tinha começado a fazer, aí depois eu peguei, ela foi me explicando a lógica, basicamente essa lógica toda do labirinto é dela, ficou fantástico. Só que aí eu peguei o código dela e fui tentar ver como que poderia ou refazer ou fazer de uma outra forma. Esses algoritmos aí de busca,
eles são meio complexos, são meio chatinhos de fazer, porque eles trabalham com essa parte de estrutura de dados e por questão, assim, foi mais questão de tempo, assim, né? Tanto é que a gente nem implementou as threads aí e tal. Mas aí quando eu vi o código, ele meio que pega um pouco de cada um. A gente não trabalhou muito em cima dessa parte de grafo mesmo, né? Que nem estava ali no começo. Mas você vê que tem muita coisa forte aí de, sei lá, de recursão, né? Como eu falei também, um jeito de resolver o labirinto. Mas vocês Mas não também, usaram recursão, né? não, não. Ela em si não. Mas assim, o, essa parte dos algoritmos de busca a gente ia querer fazer e tal, mas só que aí não deu tempo mesmo. Uhum. A gente acha que também ficaria um pouquinho mais legal fazer o nosso próprio código do labirinto. Sim, essa foi a proposta. Eu depois mandei lá para vocês o A estrela, que eu acho que é o mais interessante, mas a ideia era vocês sofrerem um pouco e perceberem que não é um código fácil de fazer. Tanto que na hora que a gente estava fazendo, não olhamos o código antes. Primeiro a gente fez, depois a gente olhou os outros códigos. Isso é uma outra dúvida que eu tenho, relacionada ao que o Francisco falou agora, porque eu, na minha formação, eu tive curso de estrutura de dados. Então, pilhas, filas, árvores, tudo isso a gente implementou. Implementei tudo isso em C, com ponteiros e tal. Então, Bacana. é algo que está claro na minha cabeça. Vocês nunca viram nada disso, né? Então é difícil você, tipo, fazer uma fila sem ter estudado fila. Seria praticamente um projeto de algumas semanas aí para entender como criar, como construir a fila, construir uma árvore e organizar a árvore, fazer buscas na árvore. São códigos que tipo, seria um curso só dedicado a isso, né? Tem que ser. Me faz pensar um pouco, porque foi importante na minha formação e para vocês fazerem aqui, vocês teriam que puxar muita coisa lá da Facom, né? Tem que puxar optativas da Facom. Não sei se é possível, eu vou com um tempo aí, eu vou dar uma olhada nisso, fazer umas propostas aqui, ver o que a gente pode fazer. Tá ok. Certo. Com relação ao Django, que me interessou nisso aí, é fácil? Aí é com a Dora, não sei. Assim, ele é chato no começo, porque são muitos arquivos. Ele separa tudo para você. Ele facilita a sua vida. A conexão com o banco de dados é maravilhosa. Fazer o upload para o servidor, fácil também. A única coisa chata é você decorar onde está o quê. Fora que o legal é que você sai do HTML e CSS e você aplica o Python mesmo. E Você o consegue conectar. servidor, você usou o Heroku. Estou vendo aqui, tem um plano gratuito, né? Imagino que você esteja no plano gratuito. Para o primeiro plano pago, já está meio carinho. Já. O Heroku é complicado. Além do Heroku, tem outras opções? Poxa, tem pra caramba. Tem? Gratuito? Eu já tentei usar, mas eu sou um que mais me adaptei. É que assim, o Heroku ele é muito bom porque você consegue fazer tudo pela linha de comando. Você vai lá, porque ele consegue meio que parear com a sua conta do GitHub. Aí se você colocar o seu repositório lá, o Heroku ele consegue assimilar o banco de dados que você está usando lá no seu código com o servidor deles. Lógico que você tem que fazer uma configuraçãozinha lá e tal, dependendo do tipo de banco de dados, mas é bem mais simples do que outras opções gratuitas que a gente tem. Ok. Vou dar uma olhada depois. Nunca precisei disso, mas vamos conhecer um pouco. É legal. Antigamente ele era mais chatinho, agora ele está melhor, porque às vezes ele podia dar problema com biblioteca. Mas dessa vez ele foi suave, não deu nenhum problema de biblioteca. Ok. Bom, gente, eu não tenho mais nenhum comentário. A gente discutiu bastante ao longo das semanas, então não tenho muito o que discutir. Tá ótimo, tá de parabéns. É isso. Vamos passar para o próximo? Okay. Vamos lá, senão a gente não acaba hoje. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Estão conseguindo ver? Perfeito. Beleza. Você vai começar, né? Eu vou me mutar aqui e vou passando para você. Beleza. Então, gente, o nosso trabalho foi sobre... A gente estava querendo implementar isolantes topológicos, né? Estudar a estrutura de bandas dele. Nós escolhemos o grafeno e o siliceno para poder fazer um paralelo, né? E estudar o que muda de um para o outro e quais são as características interessantes entre a estrutura de banda de um e de outro. E para isso nós também escolhemos utilizar a biblioteca PyBinding, né? Fizemos a implementação dessa estrutura de banda na mão, sem utilizar a biblioteca, tanto do grafeno quanto do siliceno. E depois nós fizemos a implementação do grafeno utilizando o PyBinding, para a gente estudar e ver o que melhora, né? Utilizando a biblioteca e não utilizando a biblioteca. Aí pode passar, Luiz. Então nós vamos fazer uma breve introdução sobre o que são isolantes topológicos, né? Vamos falar um pouco o geral, assim, importante para assimilar o que nós fizemos, né, nesse projeto. Então não vamos aprofundar muito, mesmo porque é uma área de pesquisa imensa, né? A gente vai pegar bem superficialmente alguns pontos. E depois nós vamos falar sobre o grafeno, o que caracteriza o grafeno, como que a rede de grafeno, né, como que ela é formada. E vamos mostrar a estrutura de banda, a sua rede, tudo que foi implementado na biblioteca PyBinding. Vamos também falar sobre a biblioteca PyBinding, né? O que ela nos traz, o que ela facilita, o que o pessoal do estado sólido pode utilizar, caso precise, né? Possam utilizar essa biblioteca, né? Quais são as vantagens dela. E por último, nós vamos finalizar com o siliceno. Então, pode passar, X. Então, aqui, o nosso material de estudo foi isolantes topológicos, né? Nós escolhemos isolantes topológicos porque tem uma propriedade muito interessante que me chama muita atenção, que é a transição de fase topológica, né? E o que é a transição de fase topológica? Os isolantes topológicos, eles são caracterizados, como o grafeno, por exemplo, que por duas fases interessantes. A fase de borda, né, os estados de borda, que é a fase de borda, e o bulk do material. Os isolantes topológicos, eles têm a característica de serem condutores nas bordas, né, como sendo condutores nas bordas, e no bulk, no interior do material, eles serem isolantes. Por isso, são tidos como materiais topológicos, porque é como se tivesse um buraco, vamos colocar assim, no interior deles. Então, eles conduzem nas bordas, mas essa condução não se estende para o bulk do material. E nessas transições de fase, a gente possui duas distinções, né? Que é a fase trivial e a não trivial. O que é a fase trivial? A fase trivial é quando o invariante topológico é zero, quando não há essa topologia no material. Quando esse material sofre a transição de fase, né? E a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é essa transição de fase, ele sai de uma fase trivial para uma fase não trivial. E é justamente isso que a gente vai ver no siliceno, que é uma característica do siliceno. Ou seja, ele deixa de ser... Ele tem a fase trivial com zero, né? Me fugiu o nome agora. O invariante topológico dele a fase dele é zero. Aí quando ele transita, ele adquire o bulk dele passa a ser isolante. Então, há uma transição de fase nesse sentido. Isso ocorre principalmente quando o nosso material, que é no caso o siliceno, ele possui a interação spin-órbita, por conta do Hawking signos vizinhos. E quando há a aplicação de um campo externo, esse campo externo ele atinge a grandeza do spin orbital, a gente tem, então, a transição de fase. A gente percebe uma abertura no gap. A transição de fase ocorre quando, na banda, o gap abre e fecha novamente.
E isso caracteriza a transição de fase. Então, pode passar, Geison. Aqui agora com o grafeno, Geison que vai dar uma palavra. Certinho, gente. Vou falar um pouquinho sobre o grafeno para vocês. Bom, o grafeno, ele é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono. E ele é um material interessante, que é recente, entre aspas, faz pouco tempo que foi descoberto. Ele é um material que tem muito estudo sobre ele, por causa que ele tem algumas características muito interessantes. Ele é formado por uma rede hexagonal e ele tem uma alta mobilidade eletrônica. Ele é um ótimo condutor, é um material muito resistente, se não me engano, é um dos mais resistentes que existe. E as principais aplicações dele estão na questão eletrônica. Por exemplo, em processadores, que a maioria usa silício, já teve alguns estudos para tentar usar o grafeno, porque ele tem uma condutividade muito maior do que o silício, e isso é um dos problemas, inclusive, porque ele com essa maior condutividade, a gente consegue ter processadores com maiores frequências, só que ele tem uma condutividade tão alta que eles não conseguem controlar ela a ponto de ser útil para eletrônicos. E outra característica dele, eletrônica interessante, é que ele é um semicondutor de zero gap. E o que é isso? As bandas de condução e valência dele, elas se encontram nos pontos de Dirac. Esses pontos de Dirac, se vocês olharem na imagem, são esses cones que tem o zoom, e eles se encontram no ponto, no centro desses cones. E os pontos de Dirac, eles são 6 pontos, que estão localizados na zona de Brillouin. Você consegue ver eles na zona de Brillouin do grafeno, que tem um formato hexagonal, e esses 6 locais eles estão no espaço do momento. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o objetivo, era só uma introdução ao material mesmo, que eu queria fazer para não ficar em branco. Vou passar aqui. Esse aqui é um exemplo da rede do grafeno, de uma monolayer. Foi feito pelo PyBind mesmo, esse desenho. Como vocês podem ver, tem o átomo, esse átomo em laranja e o azul, eles são a base, né, de toda a nossa rede, e eles, por meio de translações simétricas, que você consegue ver toda a rede do grafeno. Esse foi o código que nós fizemos sem utilizar a biblioteca PyBind. Eu vou explicar ele para vocês. A gente importou, né, o NumPy e o Matplotlib para poder ter os resultados. Esse NSite aqui, ele está representando os sítios. Esses sítios são onde a gente tem os conjuntos dos nossos átomos de carbono. E a gente utilizou 4 sítios, e esse 10 quer dizer que tem 10 átomos de carbono por sítio. Essa ordem representa a ordem das nossas matrizes que a gente vai utilizar para poder fazer toda a rede do grafeno, que nesse caso são matrizes 4x4. Esse grid, ele está no espaço K, que é o espaço recíproco, que faz parte, a gente estuda isso no estado sólido, e esse T é o termo de Hopper, que ele significa a ligação entre as redes do grafeno. Ele tem a ver com a energia entre as redes. Esse L1 e L2 é uma lista que a gente vai usar para filtrar as diagonais da nossa matriz. Porque todas as matrizes que são utilizadas para calcular no Hamiltoniano do grafeno são matrizes bloco diagonal. Esse M1 e o M2 é onde a gente cria as matrizes, né? E elas têm a ordem, que a gente já tinha comentado aqui em cima. E esse K significa que é a diagonal abaixo da diagonal principal que a gente está multiplicando. E a gente multiplica por L1 e por L2, que a gente consegue filtrar, né, as duas matrizes, os valores que a gente quer. Esse K é o vetor dos momentos, que está no espaço K, né, no espaço recíproco.
E a gente criou uma matriz do Hamiltoniano, que tem zeros, elas são 4x4, e esse tamanho K significa cada rede que a gente tem. No caso, são muitas redes, que é da ordem de 10 a 8 por causa do grid. Se der um print aqui, vai ter várias matrizes 4x4, que significam toda a nossa rede de grafeno. Aí com isso, a gente começou a manipular os valores do Hamiltoniano. Aqui a gente multiplicou por seno, que é senos e cossenos, por isso que a gente colocou esse exponencial. E a gente somou pelo transposto conjugado, que é a hora que você vai calcular o Hamiltoniano, isso é uma característica dele mesmo. E aqui a gente fez a soma das duas matrizes, esse meio é só para ajustar valores. Isso aqui é a outra soma com transposto conjugado, que a gente faz para M2. E feito esse cálculo do Hamiltoniano na matriz, a gente vai criar um vetor vazio, que é onde a gente vai calcular os nossos autovalores, que é o que a gente precisa para calcular as bandas, né? Aí a gente foi colocando um append, né, agregando valores aqui, e utilizou o LINALG para fazer o cálculo dos altos valores. Aí o que a gente obteve foi a estrutura de banda do grafeno, que a gente pode ver as redes, várias redes que eu tinha comentado. Foi uma imagem bem legal, a gente gostou do resultado, a gente ficou bem certinho. E isso aqui já é utilizando a biblioteca do PyBind. A gente achou essa biblioteca muito prática, muito boa de usar, porque eles têm um repositório muito grande, principalmente para materiais já bem estabelecidos, que tem muito estudo, grafeno, por exemplo, fosforeno, tem outros materiais que eu não vou lembrar aqui, eles têm um repositório bem grande, e praticamente ele já tem os modelos prontos. A gente precisa só importar, praticamente. Por exemplo, eu fiz o do grafeno, eu importei um monolayer de grafeno, né, uma monocamada. Aqui a gente consegue colocar o tamanho do que a gente quer, né, visualmente, para a gente obter essa imagem aqui embaixo. A gente consegue, depois de definir os vetores da rede, a gente consegue mudar a simetria dele. Nesse caso aqui, por exemplo, com A1 igual a true e A2 igual a false, a gente garante que em A1, por ser true, ele vai ter uma limitação, e o A2, que é nessa direção, a nossa rede ela é infinita. A gente consegue colocar uma rede finita ou infinita, mexendo nesses valores. E a gente consegue também, que é só questão da posição desses vetores, né, visual. A gente consegue fazer isso, que é a fita zigue-zague do grafeno, por causa desse formato. E para calcular as bandas, o PyBind ele tem o solver. E esse solver, ele tem esse LAPACK, esse modelo LAPACK, e um modelo que chama ARPAC, se eu não me engano. A diferença entre os dois é que esse LAPACK, o próprio PyBind, ele recomenda você usar ele quando você tem matrizes menores, né? Matrizes densas, só que menores. E o ARPAC é quando você tem matriz mais esparsas, maiores, como você está usando supercélulas ou algum material que você quer que ele seja infinito ou alguma coisa bem maior que tem uma matriz muito grande com muitos valores, eles recomendam usar o ARPAC. E esses valores aqui, a gente só coloca o solver, esse A é para o tamanho da nossa célula unitária. Aí você consegue calcular a banda, você coloca o valor, né, até onde você quer, e ele já faz o desenho. E a gente percebeu que ficou igual o outro, a diferença é só que o de cima a gente pegou na metade, ficou metade aqui, metade de lá, mas se fosse só mudar o X, a gente veria que estava igual. Eu coloquei outro exemplo para mostrar outras funções que tem no PyBind. Esse aqui é um exemplo que tem lá, que é sobre a monocamada do grafeno. Então, ele define aqui, aquele primeiro exemplo que eu mostrei antes,
ele já tinha pré-definido tanto o hamiltoniano do grafeno, os autovalores e autovetores, já tem um valor pré-definido no repositório deles. Mas você também pode definir, usando os próprios comandos do PyBinding, você pode criar seus vetores primitivos, que é o que ele faz aqui, que esses vetores primitivos, que é o que você vai usar para expandir sua rede, né, usando simetria. Você pode colocar subredes. Esse A e esse B são as nomenclaturas dos seus átomos, para a hora que eu vou mostrar uma figura depois dessa imagem, que vocês acho que vai ficar mais fácil de entender. E tem os hopings, que é a ligação entre esses sítios, né, esses átomos, e você consegue manipular a posição deles, a nomenclatura. E esse comando aqui é para rodar essa função, para a gente obter o desenho. A gente consegue, tendo a função já feita com os vetores primitivos definidos e a sua rede e seus hopings já escritos, você consegue fazer também, plotar a zona de Brillouin. E aqui a gente usou o solver de novo, que é usando o LAPACK, porque é uma matriz pequena, e ele mostra como que fica a estrutura de bandas do grafeno, destacando alguns valores importantes, que é o gama, o K. Vou colocar aqui. Esse aqui é o comando que ele tinha definido. Você consegue definir sua subrede, seus vetores de rede, que é o que vai expandir toda a sua célula, e que você consegue colocar os termos de hoping, que é os que estavam escritos lá, que é em -1 em 1, 0 em 1, 0 em -1. Você consegue fazer também a zona de Brillouin que eu tinha falado, sai essa imagem que dá do plot, e a banda, destacando os valores, né, de destaque que você queira. E no final a gente achou que a biblioteca é muito boa, porque ela é prática. Se você já tem algo em mente, já, por exemplo, eu quero fazer a banda do monolayer do grafeno, é muito direto, muito rápido, o jeito que está documentado é muito bom para utilizar, e tem outras funções lá muito legais, que dá para você calcular o vetor de onda, como que vai ficar a distribuição em células em formato diferente, dá para você fazer anéis de grafeno, uns quadrados lá que eu esqueci o nome de grafeno também, você consegue manipular esteticamente o que você quiser. Eu achei bem interessante. Agora o Hélio vai falar um pouquinho sobre o siliceno para vocês. Eu vou me mostrar aqui. Então, pode passar, gente. A gente, depois de ter implementado a banda do grafeno, né, tudo certinho, como o Geice explicou, a gente também quis implementar o siliceno justamente para poder, no final, ver a transição de fase e ver que a banda do siliceno, quando a gente não considera, não leva em consideração o spin-orta, né, o spin-orta alto, lembrando que o grafeno, ele possui spin-orta, mas é um spin-orta muito pequeno, então a transição de fase no grafeno não fica tão explícita, né, você não consegue ver, né, essa transição de fase. A do siliceno já é o contrário, ela é muito alta, a interação spin-orta, né, muito alta, e é possível ver. Então, aqui a gente fez a implementação na mão, né, vamos colocar assim, sem utilizar a biblioteca PyBite. E a implementação, ela é basicamente uma continuação, vamos colocar assim, da implementação que nós fizemos para o grafeno, lá que o Geice explicou inicialmente. O que muda é que, como a gente está considerando o spin-orta, e para isso a gente precisa considerar o que chamam de segundos vizinhos, a gente, na matriz hamiltoniana, nós precisamos pegar também os termos da diagonal principal e os termos da segunda diagonal depois da diagonal principal. E para isso, lá embaixo, a gente tem o for, onde nós vamos considerando esses vizinhos fazendo interação com os vizinhos, com os segundos vizinhos. E depois nós fazemos, como a gente está considerando dois spins, nós temos os termos, precisamos levar em consideração uma matriz bloco diagonal. Então, depois do segundo for, nós criamos a matriz bloco diagonal e fazemos mais uma vez, juntando as matrizes para o spin up e para o spin down. Na matriz bloco diagonal, nós fazemos o terceiro for,
no qual nós estamos fazendo interação considerando a matriz bloco diagonal. E, por fim, no último for, nós fazemos igual o Geis falou, a diagonalização e calculamos o alto valor, porque nós estamos querendo saber como que são as bandas de energia. Para isso, nós precisamos calcular o alto valor da matriz hamiltoniana, né? E quando nós não consideramos o spin-orta, que é o C embaixo do Tzinho em cima, na linha 8, quando ele é zero e o campo elétrico também está desligado, é zero, nós conseguimos perceber que a banda é muito semelhante, se não, por que não falar até idêntica à banda do grafeno. Pode passar, veja. Aqui não está igual, idêntica à banda do grafeno, porque nós não estamos considerando o número de sítios igual a 10, e a ordem também, ela é 4, né? É o número de sítios vezes 2. Mas a gente consegue perceber que no centro estão se tocando. É como a gente espera, é uma característica como a gente espera a banda do grafeno. Agora, quando nós levamos em consideração o spin-orbita, pode passar isso. A gente vê que o spin-orbita apreciável, no caso, o nosso spin-orbita, nós utilizamos 10, né? 10 vezes 3 raiz de 3. Não, 10 vezes 1 sobre 3 raiz de 3, no nosso spin-orbita, em eletronvolts, né? A gente vê já uma leve abertura no centro, né? Então, a gente já consegue ver um gap entre as bandas. E quando nós ligamos o campo elétrico, pode passar, Geis, a gente começa a ver mais uma vez a abertura e o fechamento dos gaps, que é o que caracteriza a transição de fase. E foi esse o nosso trabalho. Pode passar, Geis. Acho que termina. Foi isso que nós fizemos. Gostaríamos de ter feito um pouco mais, mas não conseguimos fazer a implementação dele no PyBide. Alguma pergunta? Com certeza deve ter, né, professor? Considerações, Ok. várias coisas. Sim, bom, obrigado, parabéns pela apresentação. Antes de eu falar qualquer coisa, alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto tá de boa. Ok. Edson, me mostra de novo a transição de fase, passo a passo, slides aí. Só de passar devagarzinho. Essa aí é a primeira, campo igual a zero. Uhum. Isso, aqui é o campo igual a zero e o spin-orbita também nulo. A gente não considerou o spin-orbita. Tá, passa devagar, deixa eu ver uma de cada vez. Ele não. Na verdade, acho que não tá nulo, ele tá 1 sobre 3 raiz de 3. É muito pequeno. Um valor bem. Pra ele passar aqui, se eu clicar na outra tela, você não vai passar. Aí você ligou o spin-orbita. Ok. Isso. Aí a gente multiplicou por 10 o valor inicial que a gente tinha. Aí, próximo. Esse aí é com o campo ligado, considerado. A gente colocou 0.1. E essa é a última? Isso. Depois já acaba. Mas não dá para ter certeza que é uma transição de fase isso. Você teria que ver o gap fechando e abrindo. Então, teria que rodar e aumentando o campo. Não está bem caracterizado essa transição de fase, não. O trabalho está bom, mas... O que ficou faltando, professor? Olha, eu cheguei a aumentar o campo por mim mesmo. Eu coloquei 0,1, 0,2, 0,5, fui até 1. A hora que coloca 1, já fica muito estranho. Já abre muito, muito mesmo. Agora com 0... Oi. Oi. A sua frase parou na metade. Ficou tá. De repente. Deve ser. Você escutou até onde? Campo 1, aí ficou estranho. Tá. Eu cheguei a aumentar, por curiosidade, para ver como ficava. Aí, com 0,1, 0,2, 0,3, até 0,5, fica uma abertura visualmente legal de ver. Aí, a hora que você começa a passar disso, já abre muito. Com um gap muito grande. Uhum. Então, já fica quase nos limites do gráfico já. Fica bem... Dá uns efeitos bem legais. Porque a transição de fase,
você teria que ver o gap fechando e abrindo. Você não vai ver ele exatamente fechando, porque o spin orbiter não deixa ele fechar. Uhum. Mas você teria uma tendência dele fechar e depois abrir, tipo, fazer uma oscilaçãozinha assim. Então, você teria que fazer para vários campos intermediários e ver isso acontecer. Talvez já tenha, talvez para campo 01 já tenha acontecido. Você teria que fazer mais passo a passo. Mas não é quando o campo se iguala ao spin orbiter que a gente pode caracterizar como o final da... como o final da transição. Isso não é uma regra, né? Você tem que olhar sistema por sistema. Nessas escalas aqui, eu acho que sim, porque o spin orbiter te dá o gap original e o campo também está induzindo um gap nesse sistema. Então, quando tem uma competição entre os dois, ver qual que vai dominar o gap. Mas para você, de fato, acreditar que você está vendo uma inversão de banda aí, você teria que fazer uma análise bem mais delicada. Essas figuras aqui não convencem ninguém. Você teria que analisar as características dessas bandas. Você poderia, por exemplo, no PyBinding, você poderia ter usado ele para calcular os invariantes topológicos. Tem 1000 maneiras de você completar esse trabalho. Né? Tá? Tudo bem, para nós aqui tá ótimo, mas para uma TCC tá cru. Numa TCC você não teria comprovado nada aqui. Eu sei que você fez aqui, é só um projetinho para aprender a usar o programa, e isso tá ótimo, mas em termos, né, de um trabalho mais robusto, não. Tá? Okay. Como eu sei que a sua iniciação tá ligada a isso, estou te avisando, que tem bastante coisa que não está demonstrada. Não, eu sei. Mas tá bom. Uhum. Certo. Não sei se eu tenho perguntas, porque a gente já conversou tanto sexta-feira, eu acho que as perguntas que eu tinha já meio que responderam na sexta-feira. Seria ligadas à construção da newtoniana. Uma coisa que posso falar aqui é que vocês não mostraram a newtoniana. Tá? É verdade. Eu devia ter digitado em LaTeX, printada. Pode ser, alguma forma, né? Então, faltou explicar o hopping também, para quem não estudou estado sólido. Duvido que alguém tenha entendido, a não ser que o professor de estado sólido tenha sido muito bom, porque não se costuma falar de hopping em estado sólido da graduação. Então, acho que isso ficou um pouco às escuras aqui para o pessoal que não trabalha na área. Mas tá bom, tá ótimo. Tá? Não tem nenhuma pergunta. Já tudo que eu tinha para perguntar, a gente já conversou sexta-feira, então não vou ficar pressionando vocês, porque a gente tem que acabar logo aqui, que já são quase 6 horas. Tá? Beleza, parabéns, gente. Vamos pro próximo, então. Beleza, então, obrigado, gente. Valeu. Tá dando para ver? Ainda não. Agora sim. Aqui, agora sim. Beleza. Então, boa tarde. A gente vai apresentar nosso projeto, que é a previsão de tempo a partir do pacote PySide. Então, obrigado. Então, primeiramente, o que é o PySide? Resumidamente, o PySide é um pacote Python que realiza um método de descoberta de modelo de regressão esparsa para inferir sistemas dinâmicos não lineares de dados de medição. E como exatamente ocorre a descoberta? Então, como eu já falei que o método é uma regressão esparsa, que é um método de regressão que dá a disposição de variáveis, enquanto os termos relevantes, que são as constantes que multiplicam as variáveis, são dados por uma seleção em uma biblioteca de funções candidatas. Pode passar. Vale comentar que eu procurei mais sobre a regressão esparsa, só que parece que é um método bem novo e tem pouco material, assim. Eu encontrei mais material em inglês e era bem complexo, então eu não achei tão válido pegar para explicar. Tá.
Então, como funciona? Então, a gente supõe primeiro uma matriz contendo valores de variáveis de estado em tempos diferentes, ou seja, um array de dados, né? A gente pode utilizar o PySide com esse array para encontrar uma combinação linear esparsa de funções básicas fi de x, esse f que é a derivada de x, ou seja, o x', de modo que satisfaça o sistema físico em questão, né? De jeito que fique dessa forma da equação em preto, que é uma combinação linear de tetas que multiplicam as variáveis de estado. Então, o que o pacote faz basicamente é colocar cada dado em uma matriz e isso faz com que ela compacte melhor. Da forma... Não, pode voltar. Isso. Espera, voltar aqui. Isso. Então, fica daquela forma ali de x', x'ão' igual a teta de x'ão vezes o x'ão i, sendo que o x'ão é uma matriz que contém as variáveis de estado, o x'ão' é uma matriz que contém as derivadas das variáveis de estado, a matriz teta de x'ão é uma matriz que contém as funções básicas para todos os pontos do tempo, e a x'ão i é que contém todos os coeficientes. Então, basicamente, o que o pacote faz é criar um modelo de previsão, que é uma função, e que ele deve atingir os dados originais em função do tempo. Então, pode passar. Então, aqui a gente tem alguns comandos básicos que a gente usou no projeto. Eu decidi colocar os comandos assim, mas para explicar, porque no código mesmo são só esses que a gente usa, basicamente. Primeiro a gente importa a biblioteca, com import PySide SPS, para simplificar. A gente cria o modelo, esse ps.scinde, ele cria o modelo inicial por meio de regressão esparsa, para aprender o modelo de sistema dinâmico. E a partir desse modelo, a gente faz o ponto fit, que ele ajusta esse modelo com base nos dados do array de treinamento que a gente vai utilizar. O model.print, a gente mostra como fica o modelo, né, que são as funções. E esse ponto simulate, a gente basicamente mostra uma simulação a partir de um ponto inicial, que é esse x0 train, que a gente define, e vai variando com o tempo pelo essa outra matriz que é o t-train. A simulação é feita pelo modelo, né, e ela tem que ser parecida com os dados de treinamento. Nossa. Então, a gente tem alguns parâmetros importantes. Tiago, você consegue tirar esse aviso em cima? Esse aqui? Boa. Ah, não sabia que tava mostrando, foi mal. Não tá trocando muito não, mas... Enfim. Então, alguns parâmetros importantes desses comandos. Primeiro a gente vai falar desse optimizer, que é um comando de optimização. A gente tem essa optimização, ela é feita com regressão, que consegue rodar mais rápido o código e deixar o modelo mais coerente com os dados. Porém, em alguns casos, essa otimização ela atrapalha e não permite realizar o modelo muito bem, como foi o caso da primeiro teste que a gente fez, usando todas as variáveis de estado, as 4 variáveis de estado que a gente tinha.
por causa disso, a gente teve que tirar essa otimização. Então, como essa otimização ocorre, na documentação não é explicado muito bem, porém ela ocorre usando, ela faz com que a regressão usada, que é a regressão esparsa, ocorra mais facilmente, né? Então ela facilita essa regressão. Então, essa segunda agora, que é esse Polynomial Library, então é basicamente é um parâmetro que especifica qual recurso vai ser usado na biblioteca de candidatos. Ela faz essa especificação melhor. E por último, a gente tem esse parâmetro do ponto fit, que a gente usa bastante, que especifica o tempo de cada amostra, intervalo de tempo entre cada amostra. A gente variou ele bastante para fazer o fit, porque ele, em cada tempo que a gente colocava, fazia um fit diferente e ficava mais preciso ou não. Pode passar, Thiago. Então aqui a gente tem um exemplo. Esse exemplo está na própria documentação do pacote. Então, primeiramente, a gente tem um sistema linear de equações diferenciais. E a partir desse sistema, a gente usa aquele pudente e com um tempo de 0 a 25, a gente tira uma solução dele e a gente cria uma matriz de dados. Com essa matriz de dados, a gente usa o PySide e obtém essa segunda imagem da esquerda, que são as funções. E a partir dessas funções, a gente usa aquele ponto simulate e obtém essa terceira imagem da esquerda, da direita. E a gente vê como ela se comporta com o tempo e nesse caso, ela acompanha direitinho os dados. Então, o banco de dados que a gente usou foi um banco de dados que eu encontrei na internet, que é um banco de dados climáticos de Delhi, da Índia, que é dos anos de 2013 a 2017. Então, a gente fez essa escolha, não tem nenhum motivo específico, mas foi o que a gente encontrou. Pode voltar um pouquinho, só para falar que a gente estava pensando que talvez se a gente tivesse pegado um banco de dados de uma região diferente, com um clima diferente, poderia ter mudado muito o resultado do projeto, talvez teriam sido até um resultado melhor. Mas é isso. Vou passar a palavra agora para o Thiago. Nessa primeira parte, né? Esse aqui foi um dos primeiros, não um dos primeiros, mas essa primeira parte dos testes que a gente fez. Que a gente simplesmente pegou os dados, né, que o Gabriel falou, e aplicou eles crus nesses parâmetros que a gente tinha visto anteriormente. A gente pegou os dados e formou com eles essas equações que estão aqui em cima. A gente pega eles, aplica o programa e ele cria essas equações. Aí, a partir daqui, a gente tem que usar aquele simulate que o Gabriel falou para criar esses gráficos aqui. Infelizmente, nenhum dos testes que a gente tentou com todos os quatro parâmetros que a gente conseguiu lá dos dados, né, que era temperatura, umidade, velocidade do vento e tinha mais uma que eu esqueci agora qual que era. Mas toda vez que a gente rodava o programa para esses quatro parâmetros juntos, os resultados nunca davam certo. Essa linha preta aqui são os valores reais e essas linhas pontilhadas são a simulação que a gente tentou fazer. Esse aqui foi o melhor que a gente conseguiu, mas nenhum dos outros deu muito certo. Então a gente foi lá e decidiu retirar os dois parâmetros de baixo, ficar só com a temperatura e com a umidade. A gente fez a mesma coisa, né? Rodou
agora só para temperatura e só para umidade, e a gente conseguiu esses dois resultados, onde o gráfico da esquerda aqui representa a temperatura e o gráfico da direita é a umidade. Isso aqui a gente fez para os primeiros 4 meses de 2017. O que a gente fez? A gente pega os dados de temperatura e de umidade dos primeiros 4 meses, aplico o programa neles e eles vão me gerar essas duas equações aqui, esses dois polinômios. Aí com esses dois polinômios a gente aplica o simulate e chega nesse resultado aqui. Nesses dois o resultado ficou muito bom, porque os valores reais ficaram idênticos à simulação, tirando no comecinho aqui, onde em todos os resultados que a gente fez sempre tinha alguma divergência no começo aqui. Não sei se dá para ver, talvez seja muito pequeno, mas em todos eles tem sempre alguma diferençazinha aqui bem no começo. Aí esses dois aqui são dos primeiros 4 meses. Depois a gente testou com 1 ano, a gente pegou 1 ano de dados, aplicou o mesmo processo e aplicou lá a regressão, e ele vai me dar essas duas equações aqui também, que é o x0' e o xi'. Em todos os casos, vão ser sempre x0' e xi', onde o x0 representa a temperatura, quer dizer, a derivada, né? E o x1 é a da umidade. Depois de a gente aplicar a simulação, a gente chega nesse resultado aqui, esse gráfico, ficou bem legal, ficou bem interessante, porque representa esse de cima aqui a temperatura, então aqui é no começo do ano, aqui é mais pro meio e aqui no final. Lá na Índia, que a gente pegou, né, de Nova Delhi, é o hemisfério norte, então lá as estações são trocadas, então no começo do ano aqui é inverno e a temperatura está mais baixa, aí mais pro meio do ano é verão, a temperatura aqui está mais alta também, e depois fica, no final do ano, né, dezembro, inverno de novo. Então para esse caso aqui, deu para ver bem definido, certinho, o que a gente queria, e nesse aqui de baixo, que representa a umidade é bem, assim, bem menos característica, não tem muito um padrão bonito igual esse aqui, mas ainda assim é um padrão reconhecível, porque que ele começa alto, tirando essa parte aqui daquele em que eu falei, ele começa alto, aí depois, assim, mais para abril, assim, pro 4º mês aqui, nessa parte aqui, ele desce, fica nessa parte, depois ele sobe de novo. Em todos os casos que a gente fez, era sempre assim, começava alto, aí depois ele descia um pouco e aumentava de novo, mantinha meio que essa linha aqui pelo resto do ano. Esse aqui foi para 1 ano, certinho. Depois disso, a gente fez essa mesma operação, só que a gente queria testar mais os limites, queria saber até onde que a gente conseguia ter um resultado nesse padrão. Então, em vez de 1 ano, a gente testou para 3. Então, esses dois gráficos aqui, se você reparar bem, eles são exatamente os anteriores, só que repetido 3 vezes. É mais óbvio de ver da temperatura aqui, nesse de cima. Porque nesse a gente tem a primeira covinha aqui, aí termina o ano. Aí a segunda covinha, aí termina o ano. Aí tem a terceira aqui. E igual nas outras vezes, ele mantém esse mesmo padrão. Começa baixo, aí depois ele fica mais alto, aí depois ele abaixa de novo. Aí faz a mesma coisa e repete aqui de novo. Nesse aqui da umidade, se a gente reparar bem, também acontece a mesma coisa que tinha acontecido naquele gráfico anterior. Ele começa alto, aí ele desce aqui mais pro meio, quer dizer, antes do meio, né? Aí depois ele sobe de novo, mantém por um tempo. Aí ele começa alto aqui de novo, que é o começo do outro ano, né? Aí ele desce, aí ele mantém isso aqui mesmo. Aí ele vai manter meio que nesse padrão, entre aspas, aí. Aí, até agora, todos esses resultados que a gente mostrou aqui, eles foram feitos, por exemplo, essas equações aqui, elas foram tiradas de 3 anos de dados, e a nossa simulação também foram para 3 anos de dados. Isso não ajuda muito a gente na questão da previsão. O que a gente precisava fazer? A gente precisava pegar uma certa quantidade de dados, vamos supor 3 anos, e fazer a simulação para 4, que é uma quantidade a mais, ou para 5, para 6, enfim. Aí o que a gente fez? A gente repetiu o mesmo processo desse anterior, a gente pega 1 ano de dados, plota essas mesmas equações aqui, só que aqui, em vez de fazer a simulação para 1 ano, a gente decidiu fazer para 2 anos para ver no que daria. Essas aqui foram as equações que deu, né, que são exatamente as mesmas dessa anterior aqui, só que aqui tá bem menor, né?
Aí o resultado que a gente esperava era mais ou menos esse daqui, só que em vez de ter 3 aqui, era para ter só 2, era para meio que cortar nessa parte aqui. Só que o que a gente conseguiu foi um pouco diferente. Esse aqui foi o primeiro gráfico que a gente deu e, obviamente, a gente olha assim, pensa que tá completamente errado, porque não faz nem sentido nenhum isso aqui. Esse aqui de cima é a temperatura e esse aqui é a umidade. Tudo que a gente fez daqueles gráficos anteriores para esse aqui de um ano foi aumentar o tempo da simulação. Então, por que que deu esse resultado aqui? Isso aqui estava muito estranho. Quando a gente fez isso, aí deu isso aqui, na hora eu pensei que estava completamente errado. Só que aí, depois de um tempo, eu achei que a gente ia ter que refazer tudo. Só que depois de um tempo a gente foi olhar aqui, e essa primeira parte aqui é igual à temperatura que a gente teve aqui atrás. Que ó, é a mesma coisa. Aqui talvez seja melhor de ver, porque é uma curvinha menor, mas aqui é exatamente a mesma coisa, esse mesmo padrão. Então, a gente pensou que, por exemplo, essa primeira parte aqui, que vai até a metade, fosse a parte que a gente pegou dos dados mesmo, que tinha coincidido igual na última vez. Isso aqui é como se fosse a plotagem dos gráficos dos dados, e a partir daqui, era para ser a simulação que devia ter a mesma cara dessa daqui. Só que aí deu tudo errado e ficou assim. Só que quando a gente olha essa parte aqui do gráfico, dá para ver que isso aqui é exatamente igual a esse aqui, ó, que é a da umidade que a gente tinha feito antes. Aí a questão é por que que ficou a temperatura e a umidade tudo junto assim no mesmo array, né, no mesmo resultado. Aqui era para ser só temperatura, não temperatura e umidade. Aí nesse gráfico de baixo, que a gente plota os dois ao mesmo tempo, a gente tem basicamente o mesmo padrão, que começa um negócio que é característico aqui da temperatura e depois vai para o outro que é característico da umidade. Aí primeiro eu achei que tivesse tudo errado, que tivesse copiado de cima com de baixo, só que esses dois aqui têm algumas diferenças. Eu vou voltar nessas diferenças depois, que fica mais fácil para explicar. Mas, por exemplo, depois disso, a gente rodou exatamente o mesmo código e a gente chegou nesse resultado aqui. Isso aqui era o que a gente esperava para a temperatura. Só que, mais uma vez, ele deu o mesmo resultado, tanto para a temperatura quanto para a umidade. O que não é o que a gente esperava. Esse aqui de baixo era para estar igual àquele outro lá da umidade. Só que esses dois aqui, primeiro eu achei de novo que fosse igual, só que quando eu fui ver melhor, se a gente dividir esses gráficos aqui na metade e analisar essa primeira covinha aqui e essa primeira segunda, a gente vai ver que o gráfico de baixo ele é exatamente a mesma coisa, só que invertido. A segunda covinha aqui está no lugar da primeira e a primeira aqui está no lugar da segunda. Dá para reparar que elas são as mesmas por causa desses pontos aqui, ó, que eles são exatamente iguais a esses. E esses aqui, ó, eles também são iguais a esses. Tem um padrão escondido. Depois disso eu buguei completamente, não sabia mais o que fazia. Aí a gente rodou exatamente o mesmo código mais uma vez e deu esse resultado aqui. Aí esse aqui era o que a gente esperava da umidade para os 2 anos. Até a metade são os dados e de novo a outra metade é a previsão. Só que, mais uma vez, tanto a parte da temperatura quanto a parte da umidade estão repetidas. Só que, mais uma vez, igual nesse gráfico daqui, se a gente cortar aqui no meio, essa primeira parte aqui, ó, ela vem para o começo dessa aqui e essa primeira parte aqui vem para o final dessa daqui. Aí dá para a gente identificar isso por esses, como se fosse uma delta aqui invertida, essas deltas para baixo. Esse aqui ele tem uma mais fininha, que igual tá aqui, e esse aqui ele tem como se fosse a ponta de uma agulha, igual tá aqui nessa parte. Antes disso também dá para ver que o vale dessa região é igualzinho a esse, e esse vale aqui também é igualzinho a esse. Aí com isso, eu não sabia mais o que fazer, porque, por exemplo, a nossa maneira de interpretar isso é que a primeira metade são os dados que a gente usou para fazer as equações, né, que são os dados de um ano, e a outra metade é a previsão, que é o que a gente queria ter. Só que, em todos os casos, estavam sempre dando no mesmo array final, que no caso era para ser só temperatura, e esse aqui era para ser só umidade, que foi o que deu aqui, mas era sempre nesses pares aqui, nunca vinha esse com esse aqui de cima, ou esse aqui com esse, era sempre desse jeito aqui.
Aí se a gente voltar naquele primeiro lá que eu mostrei, dá para ver que, de novo, é exatamente o mesmo padrão desses aqui de baixo. Só que, por exemplo, uma das covinhas que está aqui, ela é uma das covinhas que estão aqui. Dá para ver de novo pelo mesmo padrão que tem nessas partes daqui e pelas pontas aqui de baixo, que é a ponta da agulha e a delta invertida. Então, isso aí levou a gente a crer que o código que a gente estava fazendo, ele estava ele tava dando certo na hora de fazer a previsão, mas na hora de organizar os dados finais, em vez de ele juntar os dados da temperatura com a previsão da temperatura, ele estava juntando os dados da temperatura ou com os dados da umidade ou com a previsão da umidade. Essa parte aí não tem como a gente saber. E da mesma forma que ele estava fazendo aqui, ou isso aqui é a previsão, ou são os dados que ele estava juntando de novo, ou com a previsão, ou com os dados da umidade. Isso aí, a gente não sabe por que que deu, mas a gente decidiu deixar assim mesmo, quer dizer, deixar aqui na apresentação mesmo assim, porque dá uma discussão interessante. Porque, a princípio, tudo que a gente fez foi aumentar o tempo da simulação. Não mudou o código, não mudou os parâmetros, não mudou nada a não ser esse tempo. Assim, as equações são exatamente as mesmas que a gente olha aqui de cima. Opa, aqui de cima, os mesmos valores dá pra gente ver aqui por esse 1, alguma coisa, e menos 100 que tá ali na frente, aqui a gente tem. E não, aqui tá diferente, eu devo ter pego errado. Mas enfim, lá na hora do código tava todas as equações tudo certinho, uma igual à outra. É por isso que a gente não sabia muito bem. Agora que, olhando aqui, me lembra aquela mesma coisa que dava quando a gente usava a transformada de Fourier, que um lado do negócio vinha para o outro. Quer dizer, não sei se eu estou explicando muito bem, mas era que uma parte do array vinha para o lado errado e a gente usava isso para inverter. Talvez dê certo se a gente fazer isso, só que a gente está pensando isso antes, aí talvez seja bom testar depois. Aí, depois dessa parte da previsão, a gente tentou fazer com Runge-Kutta, porque o que o pacote dá pra gente são as derivadas, que no caso formam uma EDO, e a gente estava pensando em usar o Runge-Kutta para resolver essas EDOs para chegar no resultado parecido com o da simulação. A gente usou as equações que geraram essas simulações aqui para temperatura e umidade para tentar chegar num resultado parecido. Só que o que não foi o que aconteceu. Esse aqui foi o nosso primeiro teste com Runge-Kutta. Aí depois disso a gente conseguiu esse e depois esse. Nenhum desses, obviamente, satisfaz o nosso resultado aqui. A gente mudava parâmetro, tentava mudar as equações, mudava na hora de analisar os dados, mas esses resultados sempre mantinham os mesmos. Esse primeiro gráfico aqui em cima e aquele terceiro que está aqui embaixo, eles são, a gente pôs ele da mesma forma, só que a diferença era que o nosso erro absoluto e o erro relativo desses aqui eram bem menores do que esses aqui. Então, essas variações que a gente teve aqui são, na verdade, ruídos, assim, esses errinhos na hora de realizar a operação, né? Que a gente conseguiu achar. Até o Gerson tinha ajudado a gente a tentar resolver isso com Runge-Kutta, só que ainda assim não deu um resultado muito parecido. O dele ainda ficou, obviamente, bem melhor que o nosso, só que ele tinha usado, se não me engano, outros dados, não era, Gerson? Alguma coisa assim. Outros dados e outras formas de a gente fazer. Esse aqui, esse segundo, se não me engano, era o mais próximo que a gente tinha conseguido, só que ainda assim, se não me engano, o Gerson falou que esse aqui ainda era ruído, que não era as variações que a gente queria aqui nessa parte. Eu já vi os negócios balançando assim, achei que era. Só que aí, ainda assim, ele tá bem diferente do outro. Então não dá pra gente concluir assim, baseado nesses resultados aqui que a gente achou que dava para resolver essa parte. Talvez provavelmente a gente errou em alguma parte, assim, que a gente realmente não conseguiu identificar onde que era. A gente ficou bastante tempo tentando resolver isso, só que ainda assim os resultados não saíam desse padrão aqui, esse padrão insistente. Então, essas aqui foram as referências, né, que a gente achou o paper dessa parte, só que o paper também não explica muita coisa, e a documentação
do mesmo jeito. A gente procurou, leu ela, procurou da parte da regressão, regressão esparsa, só que ainda assim não achou muita coisa. Talvez a gente precisasse talvez ou com mais tempo assim, a gente conseguiria ir variando os padrões pouco a pouco, os padrões não, os termos pouco a pouco, para ver se conseguisse chegar em resultados melhores que fizessem mais sentido, principalmente naquela parte da previsão e nesse do Runge-Kutta, que foram as que variaram mais. Aqui de baixo é de onde a gente tirou os dados que a gente usou para fazer o trabalho e tudo mais sobre o clima de Nova Delhi. A gente pegou isso aqui que foi o que, se não me engano, estava no exemplo, que era bem fácil de pegar os dados. E tinha bastante, que era de 4 anos salvo, que aí dava pra gente usar em vários testes. Então, é isso. Ok, obrigado, Thiago. Legal, parabéns pelas tentativas aí, apesar das falhas. Antes de eu fazer comentários, o resto tem perguntas? Acho que não. Vocês têm que se acostumar a fazer perguntas, gente. Tem que fazer perguntas sempre, faz parte do processo. Bom, vamos lá. Eu essa semana, né, eu peguei e li toda a documentação do PySind e li o paper também. De fato, não gostei do paper. Tá? Acho que é uma ideia muito legal, mas ainda não está muito robusta. Tem outros pacotes que fazem coisas semelhantes. Mas esse aí me parecia muito fácil de usar. De fato, se você roda os exemplos deles, todos funcionam muito bem. Agora você sai um pouquinho do exemplo, o negócio começa a ficar complicado. A gente demorou muito tempo para conseguir fazer aquele primeiro lá e ainda deu tudo errado. Uhum. Eu acho que aqui tem alguns problemas, tá? A implementação de vocês, tudo bem, vocês entenderam como é que funciona, mas tem alguns detalhes que eu não vou culpar vocês, eu vou culpar a documentação do PySind, que está muito crua. Eu demorei para entender algumas coisas. E aquele passo ΔT, por exemplo, você não tem liberdade de ficar modificando, não. Tem que ser consistente. Ele entra em 2 lugares e tem que ser o mesmo valor nos 2. Não faz sentido ser diferente. Que quando você vai definir o algoritmo que toma derivadas, né, tem um ΔT que entra lá, e no fit também. Então, no caso de vocês, tinha que ser 1 o ΔT, que é 1 dia, né? Deveria ser sempre o mesmo valor. Então, isso acabou que atrapalhou um pouco vocês. No código que vocês me mandaram lá, eu vi que vocês estavam usando valores diferentes. E basicamente, se você fita com delta, se você, né, passa um vetor tempo, você tem um vetor tempo que vocês criaram lá, né, o t-train. O ΔT tinha que sempre ser igual ao ΔT daquele t-train, que no caso de vocês era 1, né? Vocês fizeram o t-train com passo 1. Então, o código inteiro tinha que ser passo 1. Porque se você faz o fit com passo 2, ou 0.1, que eles colocaram ali, ele está assumindo que ele faz uma interpolação dos pontos, faz uma bagunça. Tá? E, então, tem algumas inconsistências no código que pode ser o motivo dos erros. Uma outra coisa que vocês fizeram errado no código, que eu mandei mensagem avisando esses dias, é aquele quiet igual a true. Aquele quiet... A gente estava usando ele no começo, só que aí toda vez que a gente usava, ele enchia a tela e a gente não conseguia achar as coisas direito. Aí começou a usar para vocês tirar. tinham que ter me avisado, né? Porque aquela mensagem de erro era indicativa que vocês estavam fazendo coisas erradas no código. Ali ele estava te avisando que os dados não estavam bem condicionados, que tinha algum problema com os dados, e que o modelo que ele estava gerando não era confiável. Estava avisando ali, né? Basicamente, aquela mensagem de erro estava te dizendo que aquele modelo não estava bom. Aí tem um parâmetro lá, que é o parâmetro de score, né? Que verifica se o modelo gerado bate com os dados. Ele faz uma análise ali, comparando o modelo gerado com os dados.
E o score de vocês, se vocês pilotarem, está perto de 0. Está ruim. Deveria ser 1, né? 1 é bom, 0 é ruim. 0 quer dizer que não bate com os dados. E o que está acontecendo é que aquela mensagem que aparece quando você deixa o quiet igual a false, é que as matrizes estão dando singulares, então ele não consegue calcular a inversa. E aí a outra coisa que a gente tem que culpar o PySind, não vocês, que quando você manda ele, usa o solve para ele resolver um modelo, e o modelo está mal condicionado, ao invés de dar uma mensagem de erro, ele coloca os dados originais. Então, os seus resultados ficaram perfeitos, não é porque a simulação ficou perfeita, não. É porque ele está copiando os dados originais em cima. A simulação de vocês é só aquele comecinho que estava errado? Vocês falaram que o comecinho sempre dava errado? Só aquilo é a simulação. O resto é uma cópia dos dados originais. É uma cagada do PySind, né? Não poderia fazer isso. Entendeu? Nossa, eu já estava todo esperançoso, achando que tinha dado tudo certo. Nossa, quando eu vi aquilo lá, eu fiquei tão feliz que tinha dado certo. Não, o PySind não podia fazer aquilo. Aquilo ali ferrou vocês. O PySind tinha que colocar a simulação inteira, né, mesmo que ela esteja errada. É que naquele ponto onde ele para a simulação e volta os dados originais, é que ele detectou uma instabilidade. Sabe Deus por que eles decidiram preencher com os dados originais. Eles deviam interromper a simulação naquele ponto e retornar só os pontos onde a simulação foi válida em algum sentido amplo da brincadeira. Então, aqui eu fiz os meus testes, né? Simulei, eu peguei os dados. Primeiro eu peguei no Matemática. O Matemática, ele tem uma biblioteca de dados climáticos que você coloca lá, weather, data, nome da cidade, o intervalo de tempo que você quer, e o tipo de dado, umidade, temperatura, e ele te retorna tudo lá. Mas depois eu fui no site do INPE, né? Do Climatologia Brasileira, e lá você tem acesso aos dados também. Eu baixei os dados do Brasil, de Uberlândia, de 2002 a 2017. Alguma coisa assim. Dados mais recentes, eles só fornecem através de pagamento, mas até 2017 era de graça. Você faz uma submissão, eles te mandam no dia seguinte. Eu estou com os dados aqui, se vocês quiserem eu mando para vocês. Eu não cheguei a usar eles, não. Eu usei os do Matemática, mas acho que o Matemática pega de lá também, é a mesma base de dados. Bom, aí quais são os problemas aqui? Não sei como é que são todos os códigos de vocês, mas o que vocês me mandaram, vocês estavam usando polinômios de grau 5, né? A gente testou com outros graus também, só que nenhum deu muito. 2, tá bom. Grau 5 é demais. Então, quando você coloca 1 ou 2, fica melhor. Porque esses dados... E outra coisa, esses dados são muito ruidosos, né? Não são dados suaves, porque tem muita coisa acontecendo aí atrás. Então, o que importa mesmo é aquela curva geral, né? Não é os ruídos em torno daquela curva geral. O que você quer prever é a curva suave, não aquela oscilação toda. E para isso, você tem que usar aquelas diferenças finitas suavizadas. Então, quando você vai definir o método, você define o optimizer, né, que é o código que vai tentar encontrar a EDO, e você tem ali o método que você vai usar para tomar derivadas. Então, por padrão, ele usa diferenças finitas simples, igual a gente aprendeu, mas tem uma opção lá para usar diferenças finitas suavizadas, que ele basicamente faz uma média móvel, né? Que é o que eu tentei fazer na minha versão, só que eu fiz na mão, né? Então ali ele faz uma média móvel, e essa média móvel, igual vocês estão acostumados a falar de média móvel por causa do Covid, né? Vocês aprenderam o que é média móvel graças ao Covid. Então quando vocês fazem a média móvel, suaviza os dados, né? Tira aqueles ruídos todos e os dados ficam suavizados, e aí a simulação fica melhor. Tem um outro problema com o PySind, que do jeito que ele está fazendo, ele escreve a equação diferencial como sendo dy dt igual a uma função de y, né? Ou x, ele escreve como x, né? dx dt como uma função de x. A gente viu, por exemplo, quando a gente vai fazer o pêndulo, a função é uma função da posição e da velocidade.
Então, o PySynth não admite a velocidade como um parâmetro da sua EDO. E na física a gente sabe que essa velocidade aparece o tempo inteiro, né? Então, eu acho que para simular esses dados do clima, se o PySynth tivesse um parâmetro de velocidade também nativo, seria mais interessante. Eu tentei colocar a velocidade na minha versão, fazendo uns truquezinhos, mas é razoável. Bom, de fato eu acho que vocês precisavam de mais tempo e precisavam ter conversado mais comigo para a gente identificar esses erros, coisa que se o curso fosse presencial teria sido resolvido com mais facilidade, né? Poderia estar olhando por cima do ombro de vocês enquanto vocês estão fazendo o código e percebido algumas coisas. A distância é complicado. Tem que pôr uma câmera na casa de cada aluno para ver o que vocês estão fazendo. Aí eu consigo acompanhar as coisas. Mas eu tenho uma pergunta. Nessa tentativa louca aí que vocês fizeram de simular, fazer a previsão, simular 1 ano e rodar 2 anos... Ok. Vocês fizeram o fit dos dados de 1 ano, né? Aí que comando que vocês usaram para fazer a previsão de 2 anos? É o predict, alguma coisa assim? Esqueci. Não, é o simulate mesmo, o mesmo que a gente estava usando antes. Mas aí como é que você escolhe o intervalo de tempo? A gente definiu outro array T. O primeiro era o que a gente usou no fit, que tinha 365 dias, e o outro tinha 730. Aí a gente pegou o mesmo intervalo entre eles e aplicou o simulate usando o de 730. Estou abrindo a documentação dele aqui de novo. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem o fit. Tem um comando. O predict é para predizer as derivadas. Não é bem isso que a gente quer. Tá, esse usou. Deixa eu procurar o simulate aqui. Que tinha comentado aqui atrás. Aqui, esse model simulate. Professor, eu usei o predict para fazer um teste com 1 mês. E assim, ficou até bom o modelo de previsão. Mas só ele também. O simulate não ficou. Não tenho ideia do porquê que deu essa bagunça nos dados de vocês, que a mistura está clara. Mas não tenho ideia. Muito provavelmente, eu acho que não é confiável. Eu acho que o modelo do PySynth não está estável. E do mesmo jeito que ele completa os dados, quando a simulação está errada, ele completa os dados de uma maneira cruelmente porca, né? Porque dá a impressão que deu certo. Talvez nessa situação, porque os dados continuam, a simulação continua problemática nessa situação, e talvez ele faça alguma bagunça com a memória também na hora de completar isso. Muito provavelmente, pensando aqui na minha cabeça, eu chuto que ele deve reaproveitar a memória, ele deve ter um vetor para usar pouca memória, ele deve pegar o vetor de saída, né, onde ele vai soltar os dados, ele deve usar os próprios... não sei, estou chutando coisas aqui que eu não quero chutar, não. Vou ficar quieto, porque senão eu vou falar coisas que eu não olhei. Nossa, se não me engano, a gente tinha achado, quando tinha dado esse primeiro aqui, o primeiro que deu errado, a gente achou que, por exemplo, a memória que era para estar a previsão, tava os dados da umidade, sabe? Tipo, por exemplo, em vez dele
pegar o valor e resolver e colocar os valores que a gente já tinha e adicionar os valores da previsão logo depois, a gente achou que, por algum motivo, os valores que ele tinha deixado na memória eram os da umidade. Aí a gente foi lá, tipo, desligou tudo, zerou o negócio e fez de novo, só que ainda assim não deu diferença nenhuma. Não dá para... Deixa eu mostrar o meu aqui, ó. Posso compartilhar minha tela? Porque eu acho que esse projeto é interessante, vale a pena a gente discutir um pouquinho mais. Se vocês tiverem... pessoal, tá dando horário de aula já. Se vocês estiverem com pressa de ir jantar, podem me interromper, tá? Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui, porque é interessante. Esse aqui é os dados que eu usei. Então, o que muda aquilo deles, eu usei outro conjunto de dados, deixa eu até executar de novo. E eu suavizei as derivadas, né? Usei esse smooth differentiate aqui para suavizar. Aqui são os dados da temperatura por muitos anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, provavelmente. Aqui é a umidade. Aqui é a derivada da temperatura. Eu calculei a derivada na mão aqui numericamente para usar como variável. Então, em vez de usar temperatura e umidade, eu usei temperatura, umidade, derivada da temperatura e derivada da umidade. Para aumentar o número de variáveis do modelo para ver se melhora um pouco. Melhorou um pouco, não muito, mas melhorou. Eu usei polinômios de ordem 1. Então, linear. Aqui, na verdade, eu usei a identidade... A biblioteca é linear, mas eu poderia ter colocado aqui polinômio de degree 1. Vou deixar assim, essa variável, mas nada mesmo. Então, você vê que quando eu rodo o fit, olha o score, 0.9, tá? Dizendo que o score está muito bom, está muito, né? Uma boa simulação. Se eu colocar aqui um degree 2, diz que melhorou. Se eu colocar um degree, né, polinômio de grau 5, deu pau. Então, isso daqui que vocês não poderiam ter ignorado, ó. Porque aqui ele está dizendo que a matriz é singular, então não pode calcular a inversa e o problema está mal definido. Então, grau 5 não dá legal. Vamos deixar grau 2 para ver o que dá. Tá? Deu 94, parece ótimo. Então, aqui eu estou fazendo o simulate. O simulate, agora eu fiquei na dúvida, cara. O simulate roda para dar o valor... aqui deu pau, tá vendo? Está dizendo que aqui ele usa o ODE int para resolver. Né? E aqui ele deu pau na solução e também difícil de controlar. Então, eu vou voltar para grau 1, que grau 1 funciona. Tá? Aqui é o gráfico das comparações. Então, os pretos são os valores que eu utilizei e em vermelho é a simulação. Não está bom, mas também não está ruim. Né? Mas agora eu fiquei na dúvida se o simulate é o parâmetro correto que eu tinha que usar aqui. Ou se o simulate é só... Não, o simulate ele faz... Eu usei o x0, né, como parâmetro inicial, então ele faz a simulação do começo ao fim. Né? Se eu quisesse fazer a simulação por um tempo maior, eu teria que fazer um t maior aqui, né? Vamos fazer um t2 aqui, só para verificar o que vai dar. T2, eu vou fazer a simulação pelo dobro do tempo daquele t. Vamos colocar aqui T2 e T2. A simulação foi até aqui e aqui já é previsão, como que as coisas deveriam continuar. Assim, as oscilações estão lá, né? Não é um modelo confiável, mas eu acho que é mais razoável desse jeito que eu fiz, tá? Só para mostrar aqui, se a gente não suavizasse, vou deixar aqui suavização igual a... Alguma suavização eu tenho que pôr, senão ele dá pau. Então, vou colocar 5, acho que 5 vai. Olha como é que é a ruideira, tá? Então, sem suavizar, inclusive a derivada se torna inútil sem suavizar, né? Acho que vai até dar pau. Acho que aqui eu teria que tirar, caiu o score para 0.5. Você consegue resolver isso aqui. Sem suavizar, o negócio fica inútil, tá?
Mas aqui eu também estou usando, talvez sem suavizar e sem usar a velocidade, né? Acho que se eu não anexar aqui, acho que é suficiente para ele não usar a velocidade. Vai dar pau aqui no gráfico, porque o gráfico está esperando a velocidade. Mas acho que no resto ele consegue... mas é horrível, 0.12 piorou. Mas vamos ver o que dá. Até capturou a oscilação, né? Ficou bom até, viu? Acho que até melhor, sem suavizar. Estou surpreso agora. Porque se for pegar aqui, ó, ele está pegando, a frequência está correta. Né? Inclusive essa aqui, ó, no comecinho também. Mas, bom, de fato, é uma biblioteca útil, mas tem vários problemas, tá? Tem que fazer para usar ela, tem que fazer um estudo muito mais profundo do que são os optimizer. O feature library é a expansão. Então, basicamente, o que a biblioteca faz é supor que existe uma equação diferencial de primeira ordem que descreve os seus dados e falar que expandir essa equação diferencial de primeira ordem em dx dt igual a uma função de x, e aí como que você vai definir essa função de x? A expansão depende do que você passa aqui nesse feature library. Então aqui estou escolhendo o polynomial library, então ele vai fazer essa expansão em polinômios de grau 1. Claro, grau 1 é muito pequeno, mas seria razoável. Aqui eu pus grau 2, grau 2 já ferrou de vez, já está horrível, né? Deixa eu mostrar aqui. O nosso deu esse daí. Esse aqui é um se eu colocar o 5, ó, que vai dar pau com certeza, e eu tentar simular assim mesmo, né? Dá umas loucuras, né? Sei lá. Então tem que tomar cuidado. Se apareceu mensagens de erro, não confie no resultado. Então tem muito parâmetro aqui que precisa ser estudado com muito mais calma para que a biblioteca seja confiável. E em vez de expandir em polinômios, pode expandir, tem uma opção de expandir em série de Taylor, série de Fourier, por exemplo, e tem uma opção de você expandir numa base que você escolhe. Você pode colocar funções das mais malucas que você quiser nessa expansão. Então tem muita coisa aqui que precisa ser estudada com muita calma, tá? E não deu tempo, e a biblioteca em si não ajudou, então tem problemas que vocês acabaram enfrentando aqui que é realmente culpa da biblioteca. Deixa eu pôr de volta aqui o suavizado para a gente ver. Aqui também não ficou bom, né? Porque a minha suavização ficou um pouco menor, ou porque eu troquei esse cara aqui, ó. Estou suavizando menos. Razoável. Então, de fato, se alguém quiser usar essa biblioteca, eu acho que ela é útil, mas precisa realmente fazer um trabalho extenso de aprender os detalhes fundamentais por detrás dela, e talvez tenha maneiras mais eficientes de fazer isso, porque o que ele tem aqui atrás é uma rede neural, só que ele está escondendo a rede neural e não te dá muitas opções de como manipular ela. Tá? Um último comentário para fechar a discussão, está tarde já. Como é que ele está treinando essa rede neural? Em termos do que a gente viu nas últimas aulas, o vetor de entrada da rede neural é o X, né? São os dados, né? São os dados. Então, as duas linhas pretas aqui, os seus dados, é o que entra na primeira camada da rede neural, que são os dados crus. E ele está treinando a rede neural para que na camada de saída te dê os coeficientes da expansão que te retornam a equação diferencial. Tá? Então, a última camada, cada neurônio da última camada é um coeficiente da expansão dessa rede neural. Basicamente, o coeficiente que multiplica cada potência de x da sua variável. E aí, o custo que mede o erro, né, você pode pensar que o custo é basicamente a solução dessa rede neural. Então, ele propaga, obtém coeficientes, resolve a equação diferencial e compara se a solução bate com os dados. Né? E aí ele tenta minimizar o custo, que significa
Ah, não, perdão, não é assim não, desculpa. Ele não resolve, basta calcular as derivadas, né? Então, os seus dados são a derivada de uma função. Então, ele tenta adivinhar essa função e calcular a derivada e compara com os dados, né? E aí ele tenta minimizar o custo de achar os coeficientes que minimizam a diferença entre os seus dados e a função derivada que ele resolveu, né? Que ele encontrou com esses coeficientes. E nesse processo de minimização, né, por gradiente conjugado e tal, que aí depende do optimizer que você escolhe, ele tenta encontrar esses coeficientes ótimos. Deveria funcionar, tá? Eu acho que é uma questão realmente de aprender mais detalhes dessa metodologia. Tem algumas questões aqui que ele fala no paper, que se os dados, né, as duas linhas pretas aqui, tiverem uma correlação muito forte entre si, essa correlação pode atrapalhar, porque se elas estão correlacionadas, você podia usar um PCA, por exemplo, para eliminar uma delas. Então, de repente, fazer a simulação só com uma variável poderia dar resultados melhores, né? Só com o tempo, por exemplo. Teria que fazer uma loucura aqui, deixa eu ver. Teria que fazer que o x é só o x 2.0. Vou pegar só a temperatura, esquecer o resto. Eu acho que ele consegue se virar sozinho aqui. Deu horrível. Piorou bastante. Aí ele não sabe fazer o gráfico porque tem um aqui na frente, né? Deixa eu tirar esse daqui. Não sabe fazer o gráfico porque eu mudei tudo ali, né? Então, eu coloquei aquele 0. Esse gráfico aqui ele deveria ser capaz de fazer. Ficou horrível. Tá, bom, desencana. Vamos parar por aqui, porque tem muito detalhe que precisa ser estudado com calma. Mas acho que é uma biblioteca que vale a pena aprender os detalhes ou outros semelhantes, tá? Bom, gente, é isso. Obrigado. Então, depois eu mando mensagem com vocês, por particular, né, para cada grupo, com as notas e mais algum comentário. Beleza? Bom. Beleza. Então, com isso a gente fecha o semestre. Depois eu mando as notas finais também. Vou fazer a média dos projetos com as listas, né? E mando depois ao longo da semana. E vamos torcer para o próximo ser presencial, né? Para a gente, né, em breve, poder trabalhar de forma mais eficaz. Fechou? Isso aí. Fechou. Até mais, Valeu gente. demais, professor. Até mais. Valeu pelas Obrigado. aulas, professor. Falou, pessoal. Boas férias, pessoal. Boas férias. Você também. Até mais. Falou, Francisco. Valeu, Até mais, gente. pessoal. Valeu, abração.